A aluna Radassa, ela está gravando e a gente vai dar início agora às 9h05, tá bem? Depois todo mundo vai receber por e-mail o link em forma de drive para quem quiser ter acesso a essa gravação, né? Então, bom dia a todos. É uma alegria a gente estar iniciando as atividades do Que Ciência dentro desse projeto do INCT. Nós vamos começar com esse processo de formação, com formação de graduandos e pós-graduandos, mas o objetivo inicial e primeiro também dessa primeira live é o alinhamento dos alunos que estão participando do projeto com a temática, para que as atividades possam começar a ser realizadas com mais propriedade do conteúdo e do tema a ser abordado. Então, nós contamos com a participação e apoio institucional da Rede Mineira de Bioestimulantes e Fertilizantes de Eficiência Aumentada, que atua no desenvolvimento de tecnologias para otimizar a produtividade agrícola, e do NCT de inibidores de urease. Então, nós hoje estamos também com a presença do professor Jair, do professor Sérgio, do professor Josué, estamos na presença também da professora Esté, professora Valéria, professora Franciele. Não sei se tiver mais algum professor presente, eu posso ter esquecido, acredito que não, olhei aqui, acredito que não. E os demais, que são alunos membros do LINCA, do Que Ciência, e membros dos demais grupos, representados pelos professores. Agradecendo a presença de todos, nós estamos com a presença do professor Josué, que é o primeiro convidado, né, a fazer essa primeira live formativa. Eu vou fazer a leitura do currículo do professor Josué, para cumprirmos as formalidades, principalmente porque a live ela vai ficar gravada. O professor Josué é professor da Universidade Federal de Alagoas, professor doutor Josué Carinhanha Caldas Santos. Ele possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade do Estado da Bahia, mestrado em Química Orgânica, doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal da Bahia, com período sanduíche na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Portugal. Atuou na divisão de Química Analítica da SBQ como tesoureiro, de 2016 a 2018, vice-diretor de 2018 a 2020 e diretor de 2020 a 2022. Foi coordenador do curso de Química Bacharelado, vice e coordenador do programa de pós-graduação em Química e Biotecnologia da UFAL. Atua como Associate Editor do Journal of Brazilian Chemical Society, JBCS, coordena o Laboratório de Instrumentação e Desenvolvimento em Química Analítica, o LINCA, tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica e Interfaces, atuando principalmente nos seguintes temas: interação de macromoléculas, proteínas, enzimas, DNA e substâncias úmicas, com íons metálicos, fármacos e moléculas biologicamente ativas de diferentes classes, estratégias para o preparo de amostras, fluorescência atômica e molecular, síntese e emprego de nanomateriais e sondas fluorescentes e colorimétricas para aplicações analíticas em diferentes sistemas, produção de kits analíticos para a detecção de marcadores de interesse na agricultura, saúde e ciências forenses, entre outras. Atualmente coordena projetos de pesquisas pela FAPEAL, CNPq e CAPES, e participa do NCT, em inibidores de urease de interesse agrícola e medicinal, no comitê gestor. Então, é uma alegria termos o professor Josué para iniciar esse processo formativo dos nossos graduandos e pós-graduandos que estão inseridos no projeto e também que estão acompanhando e irão acompanhar todo o ano de 2026 no desenvolvimento dessa temática, em atividades de extensão e popularização de ciência com a educação básica e com a sociedade em geral. Aí, no momento, eu passo a palavra para o professor Josué, e também os demais professores, professor Sérgio, professor Jair também, se quiserem, podem ter a palavra. Professor Josué. Obrigado, Monique, pela apresentação. Vocês veem os slides, está tudo certinho? A projeção? Tá ok. Pronto. Agradeço imensamente pelo convite, pelo espaço, pela apresentação. Uma das poucas pessoas que conseguiu falar carinhanha certo, já é muito bom. E eu acho assim que, dentro do que preza e das metas do NCT, essa linha da nossa parte de divulgação científica é super importante. Eu tentei montar essa apresentação, pessoal, dentro de um sentido dela ser informativa,
evidentemente que não posso fugir de aspectos técnicos, mas esses eu pretendo deixar um pouco mais superficiais e a gente, evidentemente, pensar no resultado final, no efeito final, que é do interesse da aplicação. Né? Nosso grupo ele é grande, mas particularmente aqui a equipe da UFAULA tem assim, o professor Jair, com o professor Sérgio, o professor Ângelo. Então, dentro desse contexto, evidentemente... Vamos falar, o professor Jair levantou a mão, acredito que ele quer falar algo. Ah, tá. O som do Josué está baixo para mim. Quando a Monique estava falando, estava ok, mas o Josué está baixo. Está para todo mundo ou foi só para mim? Eu estou ouvindo bem, professor Jair. Mas talvez seja porque também eu falo muito alto, né? Eu também É que estou eu fale ouvindo bem. melhorou, já. Fala mais alto, Josué, acho que vai ajudar. Vou tentar falar mais alto aqui. Então, gente, para quem não tem ainda um entendimento, eu sei que tem muitos estudantes aqui, o INCT ele é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, então existem diferentes INCTs que abordam diferentes áreas do conhecimento. Esse, em particular, ele está relacionado a inibidores de urease de interesse agrícola e medicinal. E tem como principais objetivos dois, tá? Um relacionado a desenvolver formulação de inibidores de urease, a gente já vai entender o que é urease, que é importante inibir essa enzima para gerar potenciais fármacos ou produtos que possam atuar no tal, visando, sobretudo, alvos microbianos. Evidentemente que a gente não está... A gente pode ter aplicação tanto em bactérias quanto em fungos. E aqui tem alguns dos nossos alvos dentro da parte microbiológica. Dentro de uma outra perspectiva, seria desenvolver formulações à base de fertilizantes de ureia, que nós denominamos de fertilizantes de eficiência aumentada. Isso, sobretudo, para aumentar ganhos agronômicos, ou seja, a eficiência por área plantada e minimizar impactos ambientais. E também a gente vai ver um pouquinho por que é importante minimizar esse impacto ambiental em função da decomposição da ureia. Então, em termos gerais, o INCT gira em torno disso. Atualmente ele é coordenado pelo professor Ângelo de Fátima, da Universidade Federal de Minas Gerais, e pela professora Luzia Módulo, também da Universidade de Minas Gerais. Professor Ângelo, do Departamento de Química, professora Luzia, do Departamento de Botânica. Esse INCT ele tem praticamente componentes de todos os estados da federação, além de outros 6 países. Então, é um programa grande. Qual é o objetivo fundamental de um INCT? Integrar pesquisadores em prol de um tema. E o nosso tema aqui é inibidores de urease. Então, a gente tem diferentes pesquisadores com diferentes expertises, justamente em termo desse tema. Então, só para recordar algumas coisas, eu sei que tem muito aluno aqui, então vou tentar passar rápido, mas para lembrar que são enzimas. As enzimas geralmente são proteínas, mas elas também podem ser fragmentos ou pedaços de ácidos nucleicos que vão acelerar uma reação química. Então, basicamente, o que a gente está buscando dentro de um conceito, quando se usa ou quando se tem uma reação enzimática, é aumentar a velocidade de reação. E aí a gente pode, evidentemente, pensar na equação de Arrhenius, onde ele relaciona justamente o quê? A energia de ativação com a velocidade e temperatura. Se a gente tiver todos esses fatores constantes, a velocidade da reação ela é dependente da energia de ativação. Então, a enzima vai diminuir essa energia de ativação. Então, isso a gente estuda no ensino médio, a gente estuda em química geral, em físico-química. Então, é um catalisador biológico que busca justamente essa redução da energia de ativação. Então, a gente tem um substrato. No nosso caso em particular, da urease, nosso substrato é ureia. A enzima vai ser urease, forma-se um complexo ativado enzima-substrato e gera os produtos. E o produto da hidrólise da ureia vai ser amônio e dióxido de carbono. Então, é essa reação que acontece. Ela, evidentemente, tem uma causa, tem um sentido, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista agronômico. Mas é evidente que a urease tem sua importância nesses dois aspectos, mas, em algumas situações, é necessário inibi-la por diferentes motivos. É o que a gente vai tentar discutir hoje um pouquinho aqui. Exemplos clássicos de enzima, a catalase, acho que todo mundo já viu ou já fez, colocou um pouco de peróxido de hidrogênio, água oxigenada em um ferimento,
Ali tem, além da catalase, a hemoglobina, que também funciona como pseudoenzima em algumas situações, que decompõe o peróxido de hidrogênio e gera oxigênio. Então, talvez, do ponto de vista visual, seja uma reação catalisada, que é muito comum de se observar. A gente também pode pensar em questão de cinética química, falar um pouquinho que as enzimas, elas, a depender da condição, a gente trabalha no excesso do substrato, ou seja, o que é o substrato? É a espécie que vai interagir com a enzima. No primeiro momento, ela pode modular com uma cinética de primeira ordem, se você tiver uma baixa concentração de substrato, mas se a gente trabalhar com a concentração do substrato elevada, a gente trabalha com cinética de ordem zero, ou seja, mesmo que aumente a concentração do substrato, a velocidade da reação não aumenta. Para concentrações menores do substrato, se você duplicar a quantidade de substrato, duplica ou triplica, vai depender da proporção, a velocidade da reação. Então, são tópicos que a gente já estuda em química geral, até de alguma maneira, na química mais básica, que eles podem subsidiar um melhor entendimento. As enzimas, elas estão presentes em uma série de aplicações, então aqui, só para contextualizar, em relação, particularmente, em alimentos, a gente precisa de amilase, sucroisomaltase, maltase, lactase. Hoje se fala muito em pessoas que são intolerantes à lactose, isso tem uma relação vinculada à enzima, né? A lactase. Enzimas relacionadas à proteína, pepsina, peptidase, tripsina como proteína, as gorduras, que são as lipases, ou seja, as enzimas, elas estão no nosso dia a dia, seja do ponto de vista biológico, em algumas situações também do ponto de vista ambiental. Então, a gente sempre está usando, ou o nosso corpo está usando as enzimas. Porque é um vídeo muito básico, como vejo que está misturado aqui, só para mostrar que a gente tem um sítio catalítico da enzima, o substrato se liga a esse sítio, formando o complexo, como eu tinha mencionado, e gera os produtos. Tá? Então, isso é o clássico. Tá? Substrato, enzima, produtos. A questão é quando vai inibir. A gente pode ter alguns tipos de inibição. Aqui a gente tem uma inibição competitiva. O inibidor competitivo, ele vai bloquear, de alguma maneira, o sítio catalítico. E dessa maneira, o substrato não consegue se ligar. Uma vez que o substrato não consegue se ligar, ou se ligar parcialmente, não tem reação, essa reação é reduzida. E o não competitivo, quando se liga no sítio alostérico, mas muda a conformação da enzima, e aí vocês vão ver que o sítio catalítico teve uma deformação, e dessa maneira o substrato também não vai conseguir se ligar, e a atividade enzimática ou é reduzida ou é extinta. Evidentemente que vai depender das condições. Então, simplificar mais visual. E aqui a gente pode ter o competitivo, como foi mencionado, o não competitivo, quando é no sítio alostérico, e em dois modos acontecendo de maneira simultânea. Tá bom? Então, esses também são tópicos bem comuns discutidos na bioquímica básica. No nosso caso hoje aqui, pessoal, qual é o nosso alvo? Deixa eu só mencionar, tem muitos slides, Monique, pessoal, que estão em inglês, em função de palestra, coisas dessa natureza, tá? Mas qualquer dúvida em termos de terminologia ou dessa natureza, fiquem à vontade para questionar. Só que acabou que eu não pude traduzir essas coisas e me perdi. Então, já peço desculpas antecipadamente. Então, nesse caso, hoje, qual seria nosso alvo? Nosso alvo é a urease. Tá? A gente pode ter diferentes ligantes, que vai ser a seta. Esse ligante, no interesse dos inibidores de urease, justamente são moléculas nanomateriais ou entidades químicas capazes de alterar, de modular essa atividade da enzima. Em muitas situações, nós não queremos extinguir completamente a atividade enzimática, a gente quer atenuar, reduzir. Em outras, pode ser interessante cessar, ou seja, deixar de ter alguma atividade enzimática. Tá? Então, qual é o tipo de informação que a gente está buscando? A gente está buscando informações, seja de natureza bioquímica, biofísica, molecular, de interação e de inibição. Ou seja, um conjunto de informações que a gente precisa obter para ter um resultado mais efetivo dentro desse processo. E aí a gente pensa sempre do ponto de vista de modelo. Poxa, quando eu começar a trabalhar com esse tipo de situação, qual é o melhor modelo? Então, se a gente pensar no laboratório, a gente fazendo uma reação in vitro, em solução, tudo muito controlado, tem o inibidor, e tem o ligante, né, que é a molécula, e a gente consegue dominar isso de uma maneira mais fácil.
porque vai ser uma solução tampão, uma enzima e o ligante. Só que a vida é muito mais complicada. Se eu penso numa matriz complexa, como o solo ou até como o organismo, eu tenho um ligante e tenho a molécula-alvo. Então, como é que minha molécula-alvo vai identificar proteína, a enzima, dentro dessa grande variedade? Então, a gente tem que ter alguma seletividade. Essas moléculas ou essas entidades químicas, elas não podem ser construídas de forma a não ter essa seletividade. A gente quer encontrar e, sobretudo, que encontre e tenha efeito. Então, o grande detalhe é esse, é achar, dentro dessa complexidade química, mas causar algum efeito. Então, é isso que a gente trabalha. Simples para o complexo. Então, pessoal, a gente trabalha desde situações simplesmente como os modelos in vitro, que é a solução tampão, enzima, tudo controlado, e tenta chegar a modelos mais complicados, como células, fungos, bactérias, trabalhar no solo, e algumas vezes até modelos, a gente já fez testes com modelos animais mais complexos. E, evidentemente, o objetivo, do ponto de vista da parte microbiológica, se conseguirmos, é chegar numa aplicação para humanos. Então, isso aqui é mais ou menos dentro da nossa rotina, o grau ou a linha de complexidade que a gente precisa atravessar. Então, para a gente obter informação, e aí qualquer área ela busca ter informação, seja de diferentes formas, como é que essa interação acontece, qual é o mecanismo da inibição, se esse composto é tóxico ou não. Não adianta ele inibir muito bem a enzima, esse é tóxico. Além da inibição da enzima, será que posso explorar esse composto de outras maneiras? Então, a gente vai ter essa informação associada à formação de um complexo enzima e inibidor, e a gente precisa de alguma técnica, de forma geral, para obter essa informação, e dessa informação conseguir desenvolver algo maior, quem sabe chegar a um produto. Porque se simplesmente a gente adicionar enzima e um possível inibidor, eu preciso de uma maneira, de uma forma de medir esse processo. Seja se está mudando, seja se não está mudando. E aí, geralmente, a gente vai usar uma técnica analítica. E existem diferentes técnicas para fazer isso. Das mais comuns e disponíveis, como o VVIS, fluorescência molecular, mais ou menos, até ressonância, raio-x, métodos computacionais, ou seja, isso é um quebra-cabeça. Às vezes a gente precisa de diferentes técnicas para obter essa informação e, evidentemente, potencializar o efeito que nós queremos ter em relação à inibição, mas sempre a inibição em um sistema mais complexo, próximo da aplicação. Se estiver rápido, viu, Monique, pessoal, vocês podem falar falando mais devagar. Também se tiver alguma coisa que não esteja porventura claro. E aí, em muitas situações, o que a gente tem é um conjunto de compostos e a gente precisa selecionar aquele que seja mais viável, que é aquele que seja mais efetivo. Já adianto que, em muitas situações, colaborações com diferentes pesquisadores, como o professor Jair e o professor Sérgio, às vezes a gente tem 20 compostos. E aí, 5 se mostraram muito bons. E aí a gente não pode simplesmente dizer, eu vou selecionar esse aqui que é o melhor. Às vezes a gente tem que conversar assim, qual é o que é sinteticamente mais viável? Qual é aquele que, porventura, se a gente conseguir evoluir, seria fácil de escalonar síntese para uma aplicação em larga escala? Então, às vezes, isso pode ajudar a definir um passo futuro, e não necessariamente só o mais ativo. Evidentemente que a gente está considerando atividades similares, né? Não uma questão de um ser 5, 6 vezes mais ativo do que o outro, porque chega em muitas situações que as atividades são próximas e a gente precisa ter critério de decisão, além, evidente, dos químicos. Então, a gente tem que recorrer a outros aspectos do ponto de vista de logística, pensando no futuro. Então, esse é o nosso cenário, é tentar entender como é que esse processo acontece em diferentes situações. Então, a gente precisa de uma luz, a gente precisa de técnicas e de informações a respeito disso. Então, voltando e contextualizando, vocês entenderem, então, dentro de um ciclo enzimático, como já foi mostrado anteriormente, essa enzima ela vai ter uma função, e a gente pode pensar tanto na enzima, medir a enzima, a atividade da enzima, o substrato, qual fator ou inibidor. Então, o nosso foco aqui hoje, basicamente, é a enzima e os inibidores. Gente, esse é um mercado que a gente tem uma prospecção para 2027 de aumento de investimento da ordem de 9 bilhões de dólares. E por que isso?
Porque a aplicação de enzimas, num contexto geral, ela cresce, seja do ponto de vista industrial, manufatura de alimentos, drogas, diagnóstico clínico, biocombustíveis, nutrição animal, em todos esses campos, de alguma maneira, direta ou indireta, alguma enzima é aplicada. E aí é o nosso contexto. A gente pode pensar tanto do ponto de vista de avaliar a interação, a inibição ou a detecção, porque vocês viram que tem a parte de diagnóstico. Então, se a gente consegue detectar e essa enzima está relacionada a um micro-organismo ou uma patologia, isso nos dá a possibilidade de diagnóstico. E as nossas aplicações vão desde agricultura, infecções bacterianas ou fúngicas, e até aplicação no ponto de necessidade, dentro de um contexto mais específico. E a urease, ela é uma enzima multifacetada. E, caso vocês não saibam, eu sempre gosto de falar, a urease é uma enzima de 2 prêmios Nobel. O primeiro foi em 1946, na área de química, porque a urease foi a primeira enzima que teve sua estrutura cristalina definida. E depois, em 2005, na parte de medicina e fisiologia, porque foi relacionado à infecção, à colonização de H. pylori, que é uma bactéria que coloniza o estômago e pode gerar úlceras ou gastrites, com a urease. Urease é uma enzima que vai estar desde a relação com a agricultura, desde uma relação microbiológica. E veja, a ureia é o substrato. Se a gente não tiver urease, tempo estimado de meia-vida para a gente gerar ácido carbônico, que vai se decompor em dióxido de carbono e água, e amônia, é cerca de 40 anos. 40 anos para metade da concentração de ureia se decompor. Mas na presença da urease, isso leva, tempo de meia-vida, né? 20 milissegundos. Então, essa enzima tem uma constante de turnover, de processamento, da ordem de 10 elevado a 15, 10 elevado a 13, depende muito da condição. Então, por que ela é importante do ponto de vista agrícola? A ureia é o fertilizante nitrogenado mais usado no mundo. Estima-se que até 2030 a gente vai precisar de 300 milhões de toneladas de ureia para atender as necessidades mundiais. Depois vocês vão entender um pouquinho porque isso é super importante. Poxa, o que é que tem a ver? A ureia é o substrato da urease. No solo, pessoal, tem urease. Independente de qualquer solo, vai ter urease, em maior ou menor proporção. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se aplica ureia em uma plantação, ou em uma área agricultável, parte dessa ureia vai ser decomposta. Então, se o agricultor, se o engenheiro agrônomo faz um cálculo de uma determinada massa de ureia que tem que ser aplicada, e naquele solo tem muita urease, parte daquela ureia vai ser perdida. E dióxido de carbono e amônia são gases que potencializam o efeito estufa. E dessa maneira a gente tem um problema ambiental, em parte causado pela decomposição de fertilizante nitrogenado, nomeadamente a ureia. Por outro lado, existe uma bactéria, que é a H. pylori, que ela coloniza o estômago e pode gerar desde úlceras gástricas até câncer de estômago. Estima-se que de cada 100 pessoas no mundo, de 50 a 70 pessoas vão ter H. pylori. Ela pode não se desenvolver, pode não gerar nenhum malefício. Está presente. Se a gente está falando, às vezes, de países subdesenvolvidos, esse número pode chegar à casa dos 90%, ou seja, de cada 10 pessoas, 9 terem H. pylori. E em países mais desenvolvidos, esse número pode chegar entre 3 a 4 pessoas. Mas veja que praticamente é uma bactéria que é quase onipresente, ela vai estar sempre distribuída em diferentes esferas sociais. Mas qual é o detalhe? A condição do nosso estômago é uma condição ácida, mas a H. pylori só sobrevive em meio básico. Isso parece um paradoxo. Uma bactéria vai colonizar o estômago, que o meio é ácido, ela só sobrevive em meio básico. Porque, pessoal, na superfície dessa bactéria, da H. pylori, tem urease. E se tem urease, o nosso corpo, em função de processos metabólicos e de degradação de proteína, gera ureia. A gente gera ureia em grama por litro no nosso corpo. E é expelido geralmente o excesso na urina, ou até no suor, de outras maneiras. Então, nós somos uma fonte de ureia.
Se ela produz a urease, vai gerar amônia. E a amônia é uma base. E essa base neutraliza o meio. Então, a bactéria cria uma condição, cria microambientes no estômago, onde o pH vai ficar em torno de 8 e ela consegue sobreviver e colonizar o estômago. Tá? Então, é aquela questão de a vida cria meios. Então, esse é o mecanismo. Então, o que é que acontece? A gente precisa de inibidores. O NBPT é um inibidor comercial de urease usado junto com a ureia. Hoje, apenas uma empresa detentora da comercialização. Então, praticamente, um único inibidor de urease para aplicações agrícolas é comercializado em 80% a 90% do mundo. Só uma molécula. Existem outras variantes, outras empresas, mas uma praticamente domina esse mercado mundial. E dentro do nosso INCT, uma das perspectivas é, quem sabe, a gente gerar um inibidor que comece aplicações no Brasil e depois precisa ser, quem sabe, escalado. Por isso, a questão da síntese é muito importante. Simplicidade, forma de escalonar. Quando eu estou falando em escalonar, às vezes sair de miligramas, o professor Sérgio e o professor Jair podem falar muito bem disso, se o professor Ângelo depois tiver também, sair de miligramas para gramas e depois para quilogramas. Muda tudo. Né? E em relação à parte microbiológica, o tratamento tradicional geralmente são com inibidores de bomba de próton, como o omeprazol, associados a antibióticos. E recentemente já está se começando a pensar em inibidores de urease associados a algum outro tipo de medicamento para controlar ou eliminar a infecção por essa bactéria. Então, o que vale para a H. pylori vale para outros tipos de micro-organismos, sejam fungos ou bactérias também. E é dentro desses dois modelos que a gente tenta desenvolver os trabalhos do INCT, tá? Com algumas variações. Então, tem grupos que vão sintetizar as moléculas, tem grupos que vão testar na parte microbiológica, tem grupos que vão testar na parte do solo, tem grupos que vão tentar entender como é que esse processo de inibição acontece para depois projetar moléculas mais ativas, se for o caso. Então, é um conjunto de pessoas trabalhando de uma maneira ordenada e organizada em prol de um tema central. E por que essa bactéria, perdão, porque essa enzima também é interessante? Ela pode estar presente, como foi mencionado, em micro-organismos, no caso de um fungo, tá? Em vegetais. Então, a gente usa a enzima, a Canavalha ensiformis, que é do feijão de porco. Então, feijão tem urease, tá? E bactérias. E a grande questão é que o centro catalítico da urease, seja de fungo, seja de uma bactéria, ou seja vegetal, é muito bem conservado, ou seja, é muito próximo. Então, se a gente usa um modelo, por exemplo, de Jack Pin urease, que a gente usa como modelo, esse resultado ele deve ser replicado com a urease do solo, com a urease do fungo, com a urease da bactéria. Porque o centro catalítico, que a gente tem uma sobreposição, ele é muito bem conservado. A urease, ela no centro catalítico, tem dois átomos de níquel, uma metaloenzima, uma metaloproteína, e é esse centro catalítico que é responsável pela degradação da ureia, formando dióxido de carbono, né? Ácido carbônico, que vai gerar, decompor em água dióxido de carbono e amônia. Então, a gente pode usar um modelo. Ah, professor, daria para extrair essa enzima do feijão? Isso é super fácil de fazer, consegue. Você pode simplesmente pegar feijão e fazer a extração da enzima. Você vai ter um extrato da enzima, não vai ter ela pura, mas vai ter atividade enzimática em maior ou menor proporção. Tá? Então, a gente usa um modelo que depois vai ser extensivo das diferentes situações. Vou mostrar para vocês algumas aplicações do nosso grupo. Vou passar mais rápido pela parte de estudos biofísicos, interações, tá? E aqui algumas coisas relacionadas a H. pylori e outros micro-organismos. Como eu mencionei para vocês, o câncer, a infecção por H. pylori pode gerar, em último caso, em última instância, o câncer de estômago, tá? E qual o grande problema aqui? De acordo com o INCA, dados de 2024, né, a gente sempre tem em relação ao ano anterior, no Brasil, para homens, foi o quarto em termos de incidência, com 5,6%, né, cerca de 13 mil casos, e o sexto para as mulheres. Tá? Em relação a nível mundial, é o quinto geral, mantém o quarto para homens e o quinto para mulheres. Então, ele está ali. Um dos problemas muito
pontuados em relação, às vezes, até a descobrir, é o diagnóstico. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente nessa apresentação. Monique, se eu estiver tomando muito tempo, você fala, porque se deixar, eu fico falando. Estou tentando acelerar aqui, mas de uma maneira que não fique... Tá? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos, tá? Que foi feito com essas moléculas, em cooperação com o professor Sérgio Fernandes, que está presente, da Universidade Federal de Viçosa, e o professor Ângelo de Fátima. Então, foi um trabalho que ele isolou os compostos desses líquens, né? E a gente fez uma comparação do ácido úsmico, RS, então aqui era modelo, né? A mesma molécula, mudando o centro quiral, e esse ácido fumarotocetárico. Aqui estão as constantes, pessoal. Esse Kb é uma constante de ligação com a enzima. Quanto maior o valor de Kb, maior a afinidade composto-enzima. Se a gente for olhar, foi escrito tudo na 16ª potência, é uma constante alta, mas o R e o S, derivados do ácido úsmico, foram os que tiveram maior afinidade. E por uma questão de entendimento que existe uma série de etapas, uma série de protocolos que nosso grupo em particular faz, outros grupos fazem outros protocolos, os testes. Basicamente, a gente faz uma titulação florimétrica para entender como esse processo de interação entre a enzima e entre o ligante acontece. E aí a gente estabelece alguns parâmetros baseados no tratamento matemático. A gente consegue também entender se na presença desse ligante a proteína ela sofre alterações conformacionais. Então, esse outro ensino que a gente faz é super importante, porque às vezes pode ter o processo de interação, mas ser mais superficial e não ter alteração da estrutura original da proteína. Se não tem alteração, provavelmente não vai ser um inibidor muito efetivo. Em outro momento, uma informação que é super importante é saber o seguinte: está inibindo, por exemplo. Mas esse inibidor está sendo direcionado para o sítio catalítico ou para o sítio alostérico? Então, do ponto de vista experimental, nós conseguimos determinar esse tipo de parâmetro também. É muito importante também entender em qual parte. Então, a gente tem alguns marcadores na urease, por exemplo, resíduos de tirosina e de triptofano, que a gente consegue modular e consegue monitorar. Por que isso é importante? Novamente, porque próximo ao sítio catalítico, onde tem os dois átomos de níquel, tem resíduos de tirosina. Então, se os resíduos de tirosina são mais afetados, quer dizer que esse ligante, que esse inibidor, provavelmente está mais próximo do centro catalítico. E aí a gente conseguiu, no caso dessas duas moléculas, estabelecer que eram inibidores competitivos. Então, aqui estou só mostrando, aqui está o sítio catalítico da enzima original, aqui com a presença da ureia, né, da hidroxiureia, perdão, no estágio inicial, é um inibidor. Na presença do omeprazol, o omeprazol ele se liga à cisteína fora do sítio catalítico, bloqueia, então ele não é competitivo, ele é misto, né? E faz dos dois modos. E aqui, no caso do ácido úsmico, ele se ligava realmente aos átomos de níquel, então era um inibidor competitivo. Mas na presença, então, isso foi testado na presença de H. pylori, diferentes cepas, uma colaboração professora da Itália, e a gente pode ver aqui que o ácido úsmico, ele, no R, ele foi mais ativo do que o S. E o outro composto não foi tão ativo. E mesmo para o omeprazol, quando a gente compara aqui o omeprazol com ele é muito mais ativo. Então, a gente abriu, evidentemente, uma possibilidade de um possível composto que pode ser usado relacionado a isso. É um composto natural, a toxicidade dele é muito baixa, praticamente negligenciada. Então, abre-se uma janela de aplicações. Então, esse é um dos tipos de trabalho que nós fazemos. Entendemos como é que o processo de interação acontece, o potencial do composto, e depois se ele é ativo. Nesse caso, ele foi ativo desde de cepas de H. pylori resistentes a cepas padrões. Aqui é outro trabalho em colaboração, também com o grupo do professor Ângelo, já são moléculas mais simples, tá? Um benzotiazol aqui, um benzoimidazol, mas todas aquelas titulações geram essas tabelas, mas vocês puxam é muito número, mas também é muita informação e dá para a gente entender coisas aqui. Ó. Por exemplo, os perímetros termodinâmicos que a gente estuda lá na Química Geral 2, a gente consegue determinar, justamente em função da variação da temperatura e determinação dessas constantes de ligação. E
Sabendo o valor de ΔH e ΔS, por exemplo, a gente tem esse tipo de interação preferencial, se é ligação de hidrogênio, se é forças de Van der Waals, se é eletrostático. Mas a aplicação biológica que, novamente, foi feita com as cepas de H. pylori, tá? As duas moléculas apresentaram um perfil similar, mas, de forma geral, melhor do que o omeprazol ou a hidroxiureia, que é do clássico de H. pylori. Então, veja que a gente consegue gerar moléculas, evidentemente que tem aplicações biológicas interessantes. Aqui já é um trabalho da UFAL, colaboração com a professora Daniela, com a Ariana. A gente viu que tem compostos chamados ebselen, derivados de selênio, e esse selênio estava reduzido, né? E aí ele consegue se ligar àquela cisteína, aquele resíduo de enxofre no sítio proteínico, próximo do sítio proteínico da enzima. E a ideia aqui, puxa, se o selênio reduzido aqui, ou seja, não oxidado, tem esse perfil espetacular, veja que a constante de inibição, ela chega a milésimo de nanomolar, será que essas nanopartículas que a professora Daniela sintetizava poderiam ser efetivas? Então, a gente fez nanopartículas de diferentes polímeros, né, com quitosana e com PVA, e aí muda a estrutura do polímero. A quitosana é um polímero mais ramificado, menos linear, e o PVA, o álcool polivinílico, é um ligante, um polímero mais linear. A quitosana a gente consegue, pessoal, da casca de camarão, por exemplo, né? A partir da hidrose da quitina. Então, tem uma questão de sustentabilidade aqui também, usar esse tipo de material. A gente foi feita a caracterização, e aqui, só para a gente ver, ó, em Cryptococcus neoformes, aqui já é um fungo, se a gente conseguiu valores de MIC, né, da questão inibitória das nanopartículas, melhores do que fluconazol e anfotericina B, que são usados. Veja que foi 4,16, as nanopartículas 1,6 e 0,78. E aí, na reação, foi muito bem. Então, a nossa nanopartícula, por exemplo, foi, em alguns casos, pelo menos quase 3 vezes melhor, mais de 10 vezes melhor, a depender do medicamento que a gente usou para comparação. Vejam que isso é também uma aplicação. Esse trabalho aqui, no caso, foi feito na UFAL. Do ponto de vista agrícola, então a gente viu um pouquinho das aplicações microbiológicas. Veja que a gente tem um problema hoje. O problema é que, em vermelho aqui, tem a área agricultável do mundo. Então, a área agricultável em vermelho tem uma projeção da FAO, da Organização da Agricultura, que é uma projeção para até 2050, que a área agricultável, ou seja, a área que a gente pode plantar, ela vai ter uma diminuição. E por que vai ter essa diminuição? Porque essas barras em cinzas aqui querem dizer a população, que a população vai aumentar. Então, o aumento da população vai levar a uma redução da área agricultável. Mas por quê? Primeiro, porque a população está envelhecendo. Se eu tenho mais pessoas, vai se precisar de um processo de urbanização maior, ou seja, vai precisar construir mais casas, construir mais prédios, vai ter mais mercado consumidor também, vai precisar, em muitas situações, para mercados que consomem proteína animal, aumentar as áreas de criação. Então, se você cria animal, você perde a área de plantio. Outros mercados emergentes estão aparecendo no mundo, e também tecnologias ou mercado digital. Isso facilita muito também o aumento. Se a gente pensa em termos de alimentos que poluem mais ou que poluem menos, veja, e a gente vai pensar de forma geral os que poluem menos, vegetais, né? Aqui no caso de bivalves, ostras, sururu, são filtrantes, então são bons para o meio ambiente. E aqueles que poluem mais, alimentos de base animal, seja direta como carne, ou indireta como derivados. Aí você veja que, poxa, mas aqui o abacate está aqui, ou o avocado. A questão que não é o avocado, o abacate que vai poluir, ser uma fruta, mas é o transporte. Só poucos lugares do mundo produzem. Então, aqui a gente está considerando, na realidade, o transporte, o consumo de carbono pelo combustível, que vai levar a esse tipo de processo. E um dos, eu chamo de alimento que mais polui, infelizmente, é o vinho. Aí, de novo, parece um paradoxo, mas o vinho não é produzido a partir das uvas, mas o problema do vinho é o transporte e a garrafa, a produção das garrafas de vidro. Então, quando a gente pensa em poluição, a gente tem que pensar em toda a linha, de produção, a entrega ao consumidor. Qual é o impacto disso? Tá?
Como a gente viu, isso aqui, ó, gente, só para vocês terem ideia, é quanto de gás estufa, né? E aí a gente pode pensar, fazendo uma normalização por dióxido de carbono, é produzido pelo tipo de alimento. Tá? Para produzir 1 quilo de alimento. 1 quilo de carne, de bife, gera quase 100 quilos de dióxido de carbono. Tá? Que é de cordeiro, vai gerar quase 40, aí vai depender do tipo de carne, ou seja, agora quando a gente vai para os vegetais, né, geralmente a quantidade é muito menor. Então, se a gente pensar, eu não estou querendo dizer que tem que ser só comer vegetal, mas é um caminho pensando, evidentemente, em atender grandes mercados, pela conta também da questão ambiental. Então, a produção de vegetal, evidentemente, além do ponto de vista de saúde saudável, se é uma comida mais saudável, ela também produz menos poluentes. Então, se a gente pensar em produzir vegetais, a gente tem que pensar em área. Se a área agricultável está diminuindo, eu tenho que pensar que eu preciso aumentar a produção com a área agricultável disponível. E se eu quero aumentar a produção com a área disponível, eu tenho que pensar em fertilizantes. E aí é que entra o nosso segundo ponto. Esse aqui é um mapa mundial, a última atualização foi em 2020. Quanto mais escuro país são os países que usam, ou as regiões do mundo que usam mais fertilizantes. Aqui a gente está incluindo fertilizantes das diferentes classificações, nitrogenados, à base de potássio, fosfato, que eu chamo, que é o famoso NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Quanto mais escuro, vejam que o Brasil aqui está bem escuro, a gente usa bastante. É um país agrícola, né? Parte dos Estados Unidos, do Canadá, África, né? Rússia, China, mais. Então, isso aqui é fertilizante de uma maneira geral. Aqui é fertilizante nitrogenado. Veja que não mudou tanto os países que usam mais. Aqui na Europa também já ficou mais escuro, ou seja, aqui agora a gente está olhando só nitrogenado. Então, fertilizante de uma maneira geral, fertilizantes nitrogenados. Só que o último governo nosso, que eu não vou entrar dentro da questão política, o Brasil era autossuficiente de produção de fertilizante fosfatado e nitrogenado. Hoje nós importamos fertilizantes. E vejam, quem é um dos nossos principais fornecedores? A Rússia. E a Rússia está em guerra. Então, o preço desse commodity aumenta, principalmente porque fertilizantes nitrogenados podem ser usados, a depender da aplicação, para construir armas. Nitrato de potássio pode ser usado para construir artefatos bélicos. Não é tão potente, mas pode ter esse tipo. Então, hoje, a gente precisa também pensar, do ponto de vista de uma indústria nacional, fertilizantes, mais eficiente. Isso é uma questão de soberania nacional. Então, veja quem está vendendo preferencialmente para a gente. Nitrato de amônio aqui, que é e ureia. China e Rússia. Então, a gente está comprando deles, mas a gente era autossuficiente alguns anos atrás. Então, veja como políticas de governo podem impactar. E isso impacta na nossa indústria. E aqui, pessoal, veja, a gente é o melhor. A gente usa muito fertilizante, de forma geral, usa muito fertilizante nitrogenado, e agora esse mapa é o excesso de nitrogênio que é usado. Ou seja, quanto mais escuro, quer dizer que a gente está usando de uma maneira ruim, errada, ou seja, porque parte desse nitrogênio está sendo degradado. Lembra que eu falei para vocês, a ureia, na presença do solo, que vai ter urease, vai degradar. Ou seja, a gente está usando mais do que o necessário. E aí é o que entra a questão dos inibidores de eficiência aumentada. Se a gente não tem um inibidor junto com a ureia, e no solo vai ter urease, ele vai degradar a ureia, vai gerar dióxido de carbono e amônio. Mas, se a gente consegue, na pérola da ureia, colocar o inibidor, existem diferentes formas de aplicação, essa é uma. Esse processo ele vai ser reduzido e a gente vai ter o quê? Olha o tamanho da planta aqui ela está pequeno, aqui ela aumenta. Aqui um experimento, controle mais o NBPT, que é o inibidor de urease, né? Perdão, aqui só NBPT, e aqui o NBPT ureia. Então, vocês veem que aqui aumentou o tamanho, a ramificação também das raízes foi maior. Então, o fertilizante de urease, ele promove esse crescimento maior e, evidentemente, vai impactar na produtividade. Esse aqui foi um trabalho que foi em comparação com o professor Jair, nem tinha combinado, tá? Foi uma molécula que ele sintetizou, depois ele pode comentar.
e a gente testou como inibidor de urease, um isotiocianato natural. A gente fez toda a parte de caracterização, foi um desafio, porque essa molécula tinha duas formas de inibir a enzima, tá? Tivemos que usar espectrometria de massa, só para vocês verem que às vezes a gente tem que usar técnicas mais avançadas para entender o que estava acontecendo. A gente propôs o mecanismo, então viu que, na verdade, estava bloqueando o sítio catalítico, então não era um inibidor competitivo, ele era alostérico, né? Não competitivo, e a gente fez a aplicação em amostra de solo, tá? Para saber se era tão bom. Então, a gente está comparando aqui tiureia, né? Dois tipos de solo, S1 e S2 são dois tipos de solo, com acidez e quantidade de matéria orgânica diferente. Então, tiureia foi mais ou menos, hidroxiureia mais ou menos, são inibidores de urease clássicos. O NBPT é o comercial e o MFC, o composto natural que o professor Jair nos forneceu. Então, a depender do tipo de solo, eles são comparáveis, tá? Isso é bem interessante. Então, mostra um potencial. Aqui já são derivados de aminoácidos, essas moléculas foram fornecidas pelo professor Ângelo, e aqui o que, é que a gente fez? A gente fez uma simulação com substâncias úmicas, que é a fração de matéria orgânica do solo, tentar entender como é que esse processo acontecia. Mas já no solo, vejam aqui, ó, S1, S2, S3 e S4 são solos diferentes. Então, a gente sempre tenta mudar o tipo de solo. A última coluna daqui, ó, é o NBPT, que é o inibidor comercial. E aqui são os compostos testados. Veja, independente do solo, todos os compostos foram melhores que o inibidor comercial. Então, evidentemente que isso daqui, esses inibidores, eles foram de 2 a 4 vezes mais potentes no solo, onde é aplicado junto com a ureia. Então, nos dá a perspectiva, evidentemente, de, quem sabe, gerar um inibidor de urease que seja comercial e que seja produzido e usado, sobretudo, no Brasil, pelas condições dos solos brasileiros. E isso é outro fator também que depois a gente pode discutir. O tipo de solo ele vai influenciar na eficiência do NBPT. Pessoal, só para deixar claro que são muitas informações. O NBPT é um inibidor comercial. Quando ele é bom? Quando ele é bom, é no máximo 35% de inibição. Tá? É muito raro, a depender do tipo de solo, ele ser melhor do que 35% de inibição, a depender das condições. Então, qualquer coisa que seja economicamente melhor e maior do que 35%, 30%, já pode ser pensado do ponto de vista comercial. Aqui já é outra colaboração, pessoal da Universidade Federal de Pelotas, do Instituto Federal. Eles fizeram derivados, né, mimetizaram compostos da alicina, que é um princípio ativo do alho. Aí, de novo, a gente fez a concentração inibitória, é um parâmetro, mas aqui a gente fez no solo. Então, esse composto ele foi 3 vezes mais efetivo que o NBPT no solo. E vejam aqui, ó, diferentes solos. pH é um parâmetro crítico, o NBPT é menos efetivo em valores menores de pH, mas o composto ele continuou sendo muito bom, tá vendo? No NBPT. Veja que o NBPT chega aqui ó, no máximo a 30%, chega aqui de 25%. Esse composto acima de 75%. Então, a gente está fazendo a patente desse composto, tá? Espero que saia aí esses dias, justamente porque ele mostra um potencial de aplicação muito grande. E aí, aqui está o mecanismo, vai ser naquela cisteína lá que que eu tinha mostrado previamente para vocês. Tá? Ixi, isso aqui não é bom. Aquele ali eu pulei. Isso aqui é só mais um composto que a gente está testando, que o slide passou, que ele consegue gerar selênio no meio. Então, gente, estou próximo mais ou menos de fechar, 10, 15 minutos. A gente aprendeu muito, avaliando diferentes inibidores com enzima. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui são diferentes trabalhos em diferentes etapas do nosso grupo. Então, a gente aprendeu sobre a enzima, sobre os inibidores, testar a estabilidade, testar protocolos no solo, fazer colaborações para avaliar do ponto de vista microbiológico. E, sobretudo, o nosso grupo, né, pelo menos eu tenho uma formação em química analítica, e a gente começou a testar a metodologia de como é que mede a atividade. A gente vai ver isso, essas metodologias são. A gente viu que tinha
campo para a gente propor coisas diferentes, mas propor coisas dentro de uma maneira mais sustentável, dentro de uma maneira mais miniaturizada, dentro de uma forma que a gente chama de point of care, ou seja, ponto de necessidade. E aí, evidentemente, que a gente pensa do ponto de vista comercial, a gente tem que considerar a ideia, qual é a dor, se é escalável, qual é o modelo de negócio, as incertezas, e se é um modelo sustentável, né? Então, veja, quando a gente vai medir a atividade da urease, se usa o método de Berthelot. Não sei se alguém aqui já trabalhou. É um método de referência para medir amônia e água. Então, foi um método adaptado. Inicialmente, até se usava o fenol, hoje já se usa o ácido tiosalicílico, por uma questão sustentável, mas o método de referência, o método original, é com fenol, composto tóxico. Nós, aqui no nosso grupo, já substituímos pelo ácido salicílico. E vai formar, não vou entrar, geralmente usa hipoclorito como oxidante, gera uma cloramina. Essa cloramina reage com o fenólico, depois tem uma reação de acoplamento e gera um corante, um azul de dofenol, que é azul. E a gente consegue medir a atividade da urease. Quando coloca o inibidor, essa atividade diminui. Só que se a gente pensar em termos de simplicidade, é a reação, qual é a forma mais comum de se medir algo, o parâmetro mais usual no mundo? Acho que provavelmente o que se mais mede no mundo todo dia é pH. E uma das formas mais fáceis de fazer isso, vem do eletrodo, é usar essas fitinhas. É um método semi-quantitativo, ou seja, você não sabe qual o valor de pH, mas tem uma ideia do intervalo, está entre 3 e 4, está entre 4 e 5. E, além disso, existem outras possibilidades, que são sistemas binários, que são respostas sim ou não. Tem Covid, não tem Covid, está grávida, não está grávida. São testes que a gente encontra em farmácias, em diferentes meios. Então, são informações binárias, sim ou não, ou informações semi-quantitativas. Então, a gente desenvolveu, usando papel, um método para determinar a atividade de urease. Teve a patente, teve o artigo. Então, para isso, a gente usou um indicador ácido-base. Na ausência da urease, era amarelo, quando a gente colocava urease, e a ureia ficava vermelho. Então, está aqui o dispositivo em papel, foi uma colaboração com a Universidade Federal de Goiás, a gente conseguiu medir urease e, evidentemente, aplicou isso tanto em solo quanto em inibidores, e o método de referência deu resultados similares. Ou seja, uma tecnologia que a gente conseguiu fazer com papel e funcionou bem. E aí a gente pensou, será que a gente consegue fazer isso para H. pylori, diagnóstico, ou um pré-diagnóstico? Porque o diagnóstico ouro tem que fazer endoscopia. Então a gente queria estar tentando fazer, já conseguiu em parte, tornar isso menos invasivo, usando a saliva. Então a gente mudou um pouquinho a forma. A gente tem uma impressora de corte, se vocês precisarem, viu, Monique? Dá para fazer diferentes dispositivos, cortar. Só é programar lá, vai cortar o que vocês quiserem, e com diferentes materiais. Então, a gente fez um sanduíche. Papel aqui, uma resina aqui, um adesivo no fundo, e em cima um adesivo, só que desenhamos. Aí aqui a aluna, na época, quis desenhar uma flor, né? Então, ficou uma flower paper analytical device. E a gente faz a reação aqui. Não faz na cubeta, faz aqui. E depois coloca no scanner, e pela imagem a gente consegue relacionar a intensidade de cor pelo número de pixels. E isso é proporcional concentração ou atividade da enzima. A gente modificou esse papel, não vou entrar aqui no detalhe para ver se melhorava. Melhorou. Usamos diferentes indicadores, aqui ela aplicando, daqui a pouco vai mudar de cor. E aí a gente tem a reação. Depois só é medir a cor que está aqui, se é positivo ou se é negativo. Então, diferentes parâmetros foram avaliados, isso é super fácil. Só para vocês terem uma ideia, o volume total de todas as soluções, o somatório é da ordem de 5 microlitros. A gente aplica 1 microlitro de cada reagente. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, é muito interessante. Aqui são diferentes aplicações que ela fez, otimização. Aí a gente aplicou no solo, não vou entrar, mas assim, deu super certo. Se vocês compararem aqui os resultados com diferentes indicadores e o método de referência são muito próximos. A gente aplicou no solo inibindo a urease, sem inibir a urease, deu certo, mas, sobretudo, esses dois últimos resultados foram os melhores. A gente avaliou micro-organismos ureolíticos. Cryptococcus neoformans é o fungo, a Escherichia coli é negativo, não é um micro-organismo ureolítico,
E a Proteus mirabilis é uma bactéria ureolítica. Então, veja que o Cryptococcus neoformans, que é um fungo, os resultados estão aqui nessa barra laranjinha. A Escherichia coli, que é negativo, deu embaixo aqui, ou seja, praticamente não tem urease. E o Proteus mirabilis, que é a barra maior, a gente conseguiu diferenciar. Claro que depende de indicador para indicador. Então, veja que o dispositivo ele conseguiu diferenciar. Então, a gente pensou, será que a gente consegue fazer isso na saliva? E aí a gente conseguiu. A gente teve a saliva de positivo, que é o histopatológico. Então, a pessoa fazia o histopatológico e fornecia a saliva para a gente. O histopatológico, pessoal, é aquele que faz endoscopia, tem que pegar um pedaço do estômago. O exame sai 1 semana, 10 dias depois. O nosso resultado, ele saía em 20 minutos. Então, veja que quem está nessa parte aqui, ó, no caso do vermelho de fenol, esse é um indicador. Aqui são os positivos e aqui são os negativos. Para todos os indicadores, a gente teve 100% de acerto. Ou seja, a saliva ela pode ser um bom indicativo, a gente não quer substituir, mas a gente quer, pensando sobretudo na aplicação no SUS, pensar em um produto que a saliva possa ser um screening, ou seja, vamos fazer um teste aqui rápido. Olha, você não precisa fazer a endoscopia, ou, poxa, o resultado deu alto, você vai precisar fazer a endoscopia. Ou espera pelo menos mais 10, 15 dias para fazer a endoscopia. Como foi feita a endoscopia, verificou que tem H. pylori, vai começar o uso de antibióticos. Vamos acompanhar, ver se está produzindo. Então, tem diferentes aplicações. Então, o que a gente não quer não é abolir a endoscopia, mas um recurso prático, que pode ser escalonável. Em uma folha de papel cromatográfico, a gente faz 40 dispositivos desses, ou seja, 40 análises. E cada dispositivo, como uma pétala, a gente consegue fazer até uma quintuplicada. A gente só precisa de, se for fazer uma quintuplicada, 5 microlitros de saliva, porque vai precisar de 1 microlitro em cada pétala dessa flor. Então, é uma tecnologia que a gente já validou, a gente precisa agora estar tentando melhorar, evidentemente. Né? A Maria Célia, isso foi parte da tese dela, ela ganhou um prêmio da Royal Cancer Society, ganhou uma passagem para ir na IUPAC, ela foi para Holanda, e aí a gente fez uma empresa, a gente aplicou para o Centelha, ficamos em segundo lugar, mas depois toda a equipe tinha passado nos concursos e aí a gente teve que abrir mão, porque a gente descobriu que, mesmo as meninas tendo vínculo parcial, a FAPEAL não permitia, mas isso só foi no final das contas. Então, assim, mesmo a gente conseguindo recurso para abrir a startup, para tentar melhorar a tecnologia, comercializar, a gente teve que abrir mão por essas questões técnicas depois. Tá? Então, eu acho que o que fica aqui é que, na verdade, ciência básica e ciência aplicada, elas conseguem conviver de uma maneira muito harmoniosa. Então, a gente precisa da informação básica para gerar. Então, eu particularmente sou sempre o defensor daquela questão. O importante é fazer ciência. Se você quer chamar de básica, se você quer chamar de aplicada, isso é uma questão pessoal, ou às vezes até do próprio grupo. Mas, gerando conhecimento que possa ser aplicado para um benefício da sociedade, eu acho que a gente tem essa missão. E por que é que a gente faz isso? Porque a gente quer melhorar a sociedade, a gente quer formar profissionais qualificados, a gente quer trazer soluções que, de alguma maneira, possam contribuir efetivamente para resolver problemas e ajudar pessoas. Aqui está o nosso grupo. Convido vocês para ano que vem participar do ENCA, vai ser o Encontro Nacional de Química Analítica, vai ser aqui no Brasil, junto com o Ibero-Americano, vamos fazer propaganda. E a gente está esperando da ordem de 1.000 pessoas. Ah, mas eu não sou da Química Analítica. A Química Analítica ou a ciência, de novo, tem muitas vertentes. Então, vai ter a parte de educação, vai ter a parte de divulgação científica, a professora Monique está participando também, uma parte, provavelmente, dessa divulgação vai ser apresentada no ENCA. A gente tem uma área lá que é Química Analítica e Fronteiras, então, tudo que vocês possam associar de maneira direta ou indireta à Química Analítica vai ser bem-vindo nesse evento. O site vai estar pronto já no mês que vem e as inscrições para os trabalhos começam a ser aceitas em janeiro. Parece em setembro do próximo ano. Agradeço os órgãos de fomento, a Rede Mineira, a NCT, a Monique, mais uma vez, pela apresentação. Que estão os meus contatos, evidentemente, a maioria de vocês me conhece, mas fico à disposição. Acho que falei demais, né, Monique?
Foi maravilhoso, professor Josué. A gente dá os aplausos. Professor Josué, um conteúdo muito importante, como você falou, tanto no ramo da ciência, quanto em questão para a sociedade, né? Que o que a gente dá de retorno, né? Que a gente vai proporcionar os trabalhos que vamos fazer. Muitas falas importantes e inspiradoras. Recebi algumas mensagens já no grupo do WhatsApp, dos alunos com a cabeça já fervendo de ideias. Então, a gente vai ter muita coisa bonita para se fazer. Eu vou dar um passo, pode falar, professor. Não, vou deixar, depois eu falo. Eu vou Eu já aplicar. Para quem quiser fazer fala, aí precisa levanta a mãozinha, tá certo? Para que a gente vá convidando, para que vá falando e tirando as dúvidas, tá bem? Professor Jair já levantou a mão. Professor Jair, passo a fala para você. Primeiramente, gostaria de agradecer a grande participação. Tem muita gente aqui vendo, isso é importantíssimo, né? E conhecendo agora muito mais profundamente o trabalho do Josué. Você não vai escapar de vir falar aqui na UFC. Pode ter certeza. O problema é a agenda. Mas a gente... Porque aqui a gente está agora com uma política mais de inovação e empreendedorismo, certo? E você aí na sua apresentação mostrou, primeiro, tem que ter colaboração, não se faz ciência sozinho, isso é importantíssimo, né? E que nós devemos partir aí também só do testar, né? A gente tem que dar um pouquinho a mais, certo? E isso aí que vocês estão fazendo, eu ia comentar, mas, né, nossa, tem tanta coisa, quantas já saíram daí, né? Eu imaginei, e no final você mostrou aí a startup que vocês estão fazendo, né? A empresa. A gente tentou fazer, né? Mas o problema Cara, você não vai parar. A professora Conceição, que ela está em outra reunião aqui. A Finita, que é a responsável por inovação, ela iria me dar uma bronca agora. Então, eu vou lhe pôr, porque você vai vir aqui para o Ceará e ela vai dar pessoalmente. vai ser pessoal, vai ser pessoal. Gostei da tua frase aí, que não tem diferença entre aplicado e teórico, os dois andam juntos, né? Mas que é fundamental a gente retorno para a sociedade, não só formar alunos. Formar alunos, você se restringe a nossa atuação. Restringe, certo? Então, essa a aplicação, esse que a gente está dando para a sociedade, é que é o mais importante no fim, porque daí a grande população, a sociedade como um todo, vai ver o que nós estamos fazendo, né? Porque às vezes eu digo para você, né? Eu tenho muito contato com o pessoal, fora o pessoal diz, sim, o que, é que vocês fazem lá? Eu digo, nós temos 200 e poucos laboratórios na universidade. Sim, o que, é que sai de lá? Então, isso é importante. E divulgar isso. Divulgar, principalmente divulgar. Né? Então, cara, eu estou maravilhado com a sua palestra, certo? Que você explicou, rapaz, de uma simplicidade, né? Maravilhoso. Eu disse, você não vai escapar de vir para cá. Então, estou me sentindo aqui, né, um privilegiado de ter primeiramente o contato e visto tudo que foi feito aqui. Nós estamos no trabalho de divulgação do que vocês vão fazer, né? Estão fazendo, né? A Monique, esqueci o nome, Gil. Janaína. Né? Isso, Janaína, certo? O Sérgio, né? Então, é importante a gente divulgar todo esse trabalho de vocês aí. E a gente quer levar, certo, nesse trabalho de divulgação, não para dentro da universidade, eu vou trazer você aqui para a universidade, para mostrar aqui, falar tudo isso aí, mas a gente quer divulgar isso aí para a sociedade, né? Certo? E é o que a gente está fazendo, a Monique, o Sérgio, a Janaína, eu. Então, isso vai ser importantíssimo, né? E, cara, eu estou muito feliz com tudo que eu vi aqui. E mais feliz ainda por estar participando disso, certo? Então, eu só bato palmas para vocês, por tudo que está sendo feito. Legal, Jair. A gente não se conhece pessoalmente, é muito engraçado isso. Acho que o nosso vínculo maior é a professora Conceição, né? Que faz esse meio de campo bacana.
Mas vou te dizer, a bronca vai ser grande, porque não. ela está na parte administrativa justamente com inovação e empreendedorismo. E se ela souber que vocês chegaram aonde chegaram e pararam, vai dar chilique. Mas eu vou explicar rapidamente. Eu seguro essa bronca. Mas até para dar uma perspectiva de... Às vezes, isso é bom falar, até principalmente para os meninos que estão aqui, que fazem coisas independente da área de excelência, né, de altíssima qualidade, e às vezes não sabe o próximo passo depois. A gente se deparou muito com isso, primeiro, de sair para o artigo, fazer a proteção pela patente, porque às vezes não adianta. Vou fazer a startup, se não tiver protegido, pode ser um tiro no pé. No caso aí particular, só para explicar um pouquinho, de novo, muito obrigado, convite aceito, a gente só tem que ajustar as agendas aí, vamos fazer essa coisa crescer. Esse projeto em particular, a gente já sabia que o Centelha, e é uma característica do Centelha, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, quem quiser concorrer à Centelha, não adianta, bora juntar 5 colegas aqui, que não vai. Então, você tem que pensar na startup de uma maneira integrada. Alguém para a parte de divulgação, alguém para a parte de contabilidade, diferentes habilidades. Então, isso a gente fez. A gente teve pessoas com diferentes habilidades. A equipe também não pode ser inchada, mas a gente tinha médico, a gente tinha contador, a gente tinha uma pessoa com doutorado, mestrado na parte de empreendedorismo, bem racionalizado. Só que, eu falo por mim, para mim, a minha maior vitória seria que se o aluno saísse, terminou o doutorado, ele saia com sua empresa, sua startup. Então, na época, também foi uma questão de inexperiência. A gente sabia que a gente tinha que dar 10% de contrapartida. Eu disse, eu assumo a gente ia receber 70 mil reais, mas eu tinha que dar 5 mil e pouco. Eu digo, não pago. Pago, contrapartida é comigo. Quando a gente ficou em segundo lugar, e aí só para outro detalhe, a primeira etapa a gente foi desclassificado. A gente recebeu um parecer desfavorável. Eu entrei com recurso, porque os critérios que o avaliador usou estavam incoerentes. A gente saiu de 0, de fora, para 50. Na segunda etapa foi para 20 e pouco, e na última etapa ficamos em segundo. Mesmo assim, não desistam. Tá? Recebeu um parecer ruim, teste. Foi o que a gente fez. Então, a gente saiu de não classificado, de fora, para segundo. Só que nesse meio termo, o Centelha ele demora uns 6, 8 meses, a depender de cada estado. As meninas, elas tiveram emprego, arranjaram emprego, passaram no concurso, isso foi bom. Uma, inclusive, era part-time, era só metade do tempo. Aí a FAPEAL disse assim, não pode mais, o Ministério Público não deixa. A gente tentou incluir outra pessoa, mas ficou inviável, sabe? Então, assim, a gente viu que, infelizmente, teve que dar esse stop, né? Dar essa parada agora. Mas eu acho que, assim, uma hora mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que meter as caras e fazer. Aí, só por fim, a gente está conversando, e isso vale para todo mundo, viu, gente? Vocês aqui. Tem uma empresa, e o Ângelo, depois, Monique, você pode até chamar o pessoal para falar, a Scalab. Ela vem de UNCT, não sei se o Jair conhece, é de Minas Gerais, e a questão deles é escalonar tecnologias. Então, se você chega para eles e diz assim, olha, eu tenho essa tecnologia, eles vão tentar viabilizar. Então, a gente está passando alguns materiais para eles, quem sabe, né? Uma outra tecnologia dessa possa aparecer aí, e aí tem a startup, tudo direitinho. Mas é uma coisa que a gente tem que corrigir, eu concordo. Vou tomar essa bronca de bom grado, e quem sabe também vou tentar transformar como energia para estimular, né, depois desse ENCA, que esse ENCA vai me levar uma energia grande, esse evento aí da organização, para a gente abrir alguma coisa. E não é só isso, né? A gente tem kit para a parte forense, tem uma série de coisas que podem gerar. Obrigado e convite aceito. Certo. Só complementando, viu, Josué? É um outro mundo, né? Sim. Você vai fazer isso. É que o pessoal acha, eu tenho uma ideia e a coisa vai funcionar. Não funciona, certo? E a professora Conceição, por que eu digo que ela vai, né, pegar no seu pé? Porque ela tem uma história. Sim, eu lembro, passo. E ela passaram muitos perrengues, muitos perrengues. Desculpa, gente. Não sei se você palestrou para a gente. Certo. Estamos com outra agora, a gente está trabalhando com a Astaxantina, também estamos aí, né, em incubação e tudo, mas são muitas, tanto que na equipe da startup dela tem uma advogada. Foi fundamental. Acho que até uma sócia, né?
é a sócia e a sobrinha. Sobrinha. Ó, vem cá, porque eu vou precisar muito de você. E olha, uma mão na roda, mas salvou muita coisa. Inclusive, na hora de você precificar, na hora de você fazer a venda de uma parte da startup. Cara, é muita burocracia e que não é o nosso métier, certo? Então, aí é importantíssimo. Então, vai ser muito legal quando você estiver aqui para a gente ter uma conversa bem ampla, né? Geral e restrita. Isso podia passar. Obrigada, professor Josué, e obrigada, professor Jair. A gente já colocou aqui na lista o nome da professora Conceição, viu? Está para a gente. A aluna Radassa está com a mão levantada. Pode falar, Radassa. Estão me vendo? Tá mudo o microfone. Olá, parabéns, professor. Foi muito bom acompanhar essa formação. Fiz minhas anotações, inclusive tem até uma pergunta que eu fiquei com muita dúvida. Aí eu vou ler porque ficou um pouquinho grande. A gente sabe que a urease ela está presente em diferentes organismos. Só que a gente sabe também que cada organismo ele tem a sua estrutura molecular diferente. Aí eu fiquei me perguntando, como é que o níquel, né, o metal, ele fica presente no centro reativo? Aí eu fiquei me perguntando se a função ele vai diferenciar em cada respectivo composto, né? A função da urease vai modificar por conta dessa mudança estrutural. Aí uma pergunta complementando também. Essas diferenças, já que a gente trabalha com um tema mais específico de biofertilizante, essas diferenças elas podem afetar no desempenho dos testes no solo? Tipo, com um e com outro, ou geralmente é uma faixa? É isso e obrigada. Deixa eu ver se eu entendi. Só para. Quando a gente fala, principalmente de solo, a gente fala ureases, porque ali eu vou ter uma mistura de diferentes ureases em função da própria microbiota do solo. E elas vão ter variações, como você pontuou. Mas o sítio catalítico, ele mais ou menos mantém-se mesmo, com os dois átomos de níquel, e a função não muda. A função é hidrolisar a ureia, gerar dióxido de carbono, né, e amônio. Bom, então, independente da urease, essa vai ser a função primária. E por que é interessante? Quando a gente vai fazer todos esses testes, a gente precisa de um termo, de uma urease. Então, a gente usa uma urease que a gente tem uma fonte para comprar que seja mais fácil. Só para você ter ideia, um frasco de urease hoje, que vem uns 5 gramas, está 2.400. Faz bastante coisa. A gente faz bastante coisa com isso. Mas, assim, lembrando também, ciência é investimento, ciência tem custos. Tá? E como eu mencionei, dá para extrair urease de uma série de vegetais. O professor Orlando Fatibello, no início da carreira dele, fez isso com diferentes propósitos. Então, dá para fazer isso. Pega uma solução tampão, pega, às vezes, um feijão verde, faz uma mistura, né, um liquidificador, filtra isso e você vai ter o quê? Um extrato bruto da enzima. Que é um extrato bruto da enzima não purificada, mas vai ter atividade. Então, às vezes, isso para fins demonstrativos. Então, quando a gente vai aplicar esse inibidor, a gente quer um inibidor que seja bom dentro de um conjunto de diferentes ureases. Pode inibir mais uma, inibir menos outra. Por isso que, assim, raramente, eu nunca vi, na verdade, a não ser que a gente coloque muito excesso do inibidor, vai ter inibição de 100%. A gente tem inibição para o solo, veja, o NBPT hoje, 30% a 35% é o inibidor comercial. Porque também eu não quero inibir tudo, porque eu preciso da urease lá para outros processos. Então, o inibidor que inibe tudo é ruim. Então, a gente quer um que seja ambientalmente amigável, tenha uma boa potência de inibição, consiga atuar dentro de um intervalo de tempo razoável, para você não todo dia estar tendo que aplicar, o agricultor tem que apliquei hoje, daqui a 2 dias tem que aplicar de novo, tem que ter um tempo de ação bom. Tá? Isso a gente está falando de dias, pelo menos 7 a 10 dias, ou quanto menos aplicar, melhor. Tá? E não seja tóxico. Tem que atender a esses requisitos. Para ser, eu não sei se era isso, mas qualquer coisa eu tento complementar. Respondeu, muito obrigada. Obrigada, Radassa. Mais alguém? Débora. Que é Débora Radassa.
Ah, Mais alguém, pessoal? Então, nós vamos encerrar. ah, Dá para me escutar, pessoal? tá. Aqui, ó, professor Josué, parabéns pela palestra e obrigada também. A minha dúvida, na verdade, não é uma dúvida, é uma pergunta que eu fiquei pensando, eu fiz muitas anotações, mais de uma pessoa que está dentro, um pesquisador que trabalha com isso, que estuda a urease. Eu fiquei encantada pelo teste da florzinha, eu fiquei imaginando o educacional com ele, tudo bonitinho, tudo esquematizado. A minha pergunta é como uma pessoa que pesquisa e estuda sobre isso, tem algum ponto, algum tópico sobre a urease que o senhor acha que deveria receber um pouco mais de destaque? Eu pergunto nisso no sentido de uma pessoa que vai colaborar mais com a parte... É divulgação. Isso. Aí, por exemplo, eu não sou um pesquisador, eu não tenho esse olhar mais acadêmico para a urease, mas o senhor Você brinca assim, como é que você falaria isso para sua avó? Pronto. Não sei se é isso, mas assim, eu me lembro assim, de uma live, eu nem sei se era live, porque eu sou meio alheio à tecnologia, assim, eu não tenho Instagram, tem, né? E a Monique, logo quando teve a Covid, fez algumas lives, eu participei, mas não teve problema com a imagem. Eu, na época, até coloquei assim, uma enzima, né, que tinha, não me lembro qual foi o título, mas a ideia de que ela podia ter ações diferentes. Eu acho assim, eu não começaria, se eu fosse explicar isso de uma maneira bem simples, da enzima, porque a maioria das pessoas desconhece o que é uma enzima. Eu começaria do efeito, tipo, poxa, o que a gente faz para melhorar a produtividade? O que é que a gente pode fazer para produzir mais alimentos com a menor área? A maioria das pessoas provavelmente vai dizer, fertilizante. Mas que tipo de fertilizante? Eu acho que você pode construir do final para o inicial. Aí se você pensar assim, poxa, aí até você chegar na ureia, né? Acho que a maioria das pessoas, muita gente que, mesmo que tenha uma plantinha em casa, sabe que às vezes de vez em quando tem que colocar um fertilizante, compra ureia, essas casas de plantas têm esse tipo de situação. Aí se você pensa assim, pô, e se o solo tiver alguma coisa que vai degradar isso daqui? Aí eu acho que seria. Agora, e aí eu acho que o link que é talvez o mais desafiador. A mesma coisa que tem no solo, dadas as proporções, é o que mantém muitos organismos, aumenta a patogenicidade desses micro-organismos. Né? Então, eu acho que fazer esse link é tentar mostrar os diferentes defeitos e depois ir para uma escala micro, né? Porque aí vocês têm muito mais competência que eu para entender que a linguagem é fundamental e a estratégia de divulgação é, sobretudo, muito importante para tentar chegar com esses conhecimentos para um público em geral, né? Em relação à impressora, está aberta. Se vocês quiserem aprender, na verdade, é só ir lá. Os meninos ensinam a treinar e dá para fazer diferentes coisas. Se precisar comprar. Porque depende do material que vai colocar. Né? Se for um material mais duro, tem que ter. Mas tem umas coisas lá que vocês podem regular, mas só é marcar lá e usar. Dá para fazer muita coisa. Assim, você faz o desenho, ela vai e corta. E aí pode ser papel, pode ser outra coisa, mas funciona bem. Então, eu acho que, não sei se era isso, né? Mas eu imagino que seja dentro dessa linha. E reforço que, de novo, vocês fazem um trabalho de excelência dentro dessa parte de divulgação científica, e a gente precisa cada vez mais. Eu só vou pedir um minuto só para falar, porque às vezes o estudante pode não ser, às vezes, entender. Hoje, quando a gente vai submeter um projeto, sempre tem aquela parte lá, estratégia de divulgação científica. Eu falo isso porque eu avalio o projeto, mas assim, e como avaliador, eu preciso, até vou usar uma palavra, eu preciso me atualizar em relação a isso. Porque é recorrente, a maioria das pessoas. Tem gente que não tem ideia, simplesmente coloca até publicar artigo. Só que isso não é divulgação científica, isso em parte mas para seus pares. E, geralmente, quando a gente está falando de divulgação, para o público em geral. Só que aí me corrija se eu estiver errado, eu acho que hoje a coisa, ela meio que desproporciona. Você tem um Instagram resolvido para fazer divulgação
científica. E, de novo, não é só isso, não deve ser só isso. Criar material, criar uma linguagem, ter um melhor entendimento é mais complexo. Eu acho que a gente, de fato, está precisando de uma formação em divulgação científica. Como professor, eu sinto essa falta em mim, tá? De entender melhor as estratégias, as linguagens, porque hoje cada um fazendo a seu jeito, né? E a gente precisa de profissionais, de grupos como de vocês, que efetivamente possam nos dar um guia a seguir de referência, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira eficiente. E aí a gente vai construir de uma maneira coletiva e melhor. Mas isso sim, está equivocado. Acho que estou certo em algumas coisas e posso estar equivocado em outras. Bem-vindo ao barco, bem-vindo ao barco. Professor Josué, essa sua fala foi muito importante, porque isso também nos ajuda a direcionar o caminho que a gente vai trilhar, né? Esse primeiro momento, ele se faz muito fundamental, porque não tem como a gente fazer uma divulgação, uma popularização de ciência, sem a gente partir desse diálogo, né? De conteúdo, de conhecimento, de troca de informação, em especial você falar sobre a questão de uma formação de divulgação científica. Isso é muito importante porque já vai ser um ponto que a gente vai inserir no percurso que a gente vai trilhar em 2026. Porque, embora a gente esteja preparando o corpo acadêmico para fazer essa popularização e essa divulgação de ciência, vai ser importante também que as pessoas que estão chegando nessa área assim, de divulgação e popularização também recebam essa formação, né? Então, isso é um passo que a gente vai colocar, inserir no nosso agendamento. É isso que é verdade, participarei. Né? Devido ao andar, né, da carruagem, nós vamos encerrar esse momento da nossa primeira live formativa, agradecendo a todos os presentes, né, em especial ao professor Josué, professor Jair, professor Sérgio, que precisou se ausentar, né, professora Maristé, professora Valéria e os demais, professora Franciele. Nós estamos em parceria também, professor Josué, com o Instituto Federal de Alagoas, professora Franciele está, ela é membro do Que Ciência, então a gente vai cada vez mais aumentar o nosso alcance, né? Isso é muito bom. Então, obrigada a todos e uma excelente sexta-feira. Abraço. Obrigado pelo convite e um final de semana para vocês. Abraço. Boa tarde. Tchau, Jair. Lembrança Conceição.